Seja bem-vindo ao Podtexto. Vamos estar falando sobre Memórias de um Sargento de Milícia. Isso mesmo. Eu estou aqui com o Luiz. Luiz, tudo bem com você? Tudo bem comigo? Meu nome é Luiz Santos e eu vou estar apresentando o contexto em que o livro foi escrito, falar um pouquinho sobre o autor e mais para frente vou fazer um resumo, um pequeno resumo do livro. E mais para frente meu colega Luciano vai estar falando sobre personagens, sobre a história em si. Pode continuar. Isso mesmo. A gente está aqui em prol do projeto de leitura, não é? Somos da turma de eletrônica, português 6. Você, Luiz, dá aquela pincelada. Eu começo a falar um pouquinho sobre o leitor. O leitor não, o autor é muito importante para a história dele é muito importante para a construção dessa obra. O autor da obra se chama Manuel Antônio de Almeida. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de novembro de 1831. Essa época é importante por conta da vinda da família da real portuguesa para o Brasil. E esse fato afetou muito a vida no Brasil socialmente. E o livro ele é uma crítica a isso, e muitas coisas que tem aqui são por conta disso. Ah, o nosso autor, ele fez um curso de medicina, mas quando ele acabou perdendo os pais nesse trajeto, então ele acabou mudando de ofício e se tornou um jornalista. A partir desse novo jornalista, ele começou a escrever a nossa obra, postando ela em folhetins que são colocados periodicamente por ele, né? Esses folhetins são divididos em capítulos, né? Cada folhetim é um capítulo, e isso é muito importante porque a dinâmica da obra, ela é editada por conta dessa dinâmica de folhetins. Como ele tinha que prender o leitor a cada folhetim, para ele ficar ligado conseguir ficar atento à obra, já que ela era dividida periodicamente e seria difícil acompanhar a dinâmica da obra no geral, no livro que foi lançado depois desse um ano que ele ficou postando os folhetins. Ela é baseada muito nesse, nessa dinâmica dos folhetins. Vou falar um pouquinho sobre a obra. Ah, a obra ela retrata um, um protagonista não muito comum no meio, no gênero do romantismo, que é o Leonardo. Ele é um garoto muito travesso, é uma pessoa muito travessa, muito. Ele é basicamente um vagabundo. É como a obra retrata ele, é um vagabundo que quer tomar a vida tirando vantagem das pessoas. Na verdade, ele não quer trabalhar, ele não busca nada para melhorar de vida. E as pessoas ao redor dele fazem de tudo para que ele consiga ser algo, consiga ser algo na vida, no trabalho, mas ele não deseja isso e começa a vagabundear por aí, arrumando várias encrencas, e essas encrencas vão tomando desfechos que vão mudando sua vida. Ele acaba conhecendo algumas mulheres e se apaixona por algumas, e no fim de tudo ele acaba casando com uma garota que ele conhece no começo da história e que é a nossa a parceira romântica do personagem, né? A protagonista feminina, que é retratada muito no romantismo, que é uma protagonista feminina incomum, as que são trazidas em outras obras. Essa obra, essa obra ela é muito diferente das outras, até porque o Manuel Antônio de Almeida, ele é tratado como uma pessoa à frente do tempo com relação ao, ao estilo romântico, né? Porque ele possui a tendência realista. Diferentemente das outras obras, que tendem a trazer um cenário, um cenário, digamos assim, fora da realidade. É um cenário que é muito perfeito para acontecer os eventos do, da obra, onde o personagem ele é sempre o herói, ele é sempre o bom moço. A, a protagonista feminina, que é a parceira romântica do personagem, ela é sempre muito bonita, sempre retratada dessa forma. Aqui não.
Aqui os personagens são realistas, a parceira a parceira romântica do nosso protagonista aqui, ela é tratada como feia aos olhos da sociedade, ela tem todas as características contrárias ao que uma, uma dama teria no, no, nos romances, nos romances da época, né? O nosso personagem aqui também, ele é malandro, ele é muito diferente de um herói que é o herói que é retratado nas outras obras do romantismo dessa época. Para aprofundar um pouco mais na história, eu vou chamar o meu colega Luciano aqui. Ele vai falar um pouco sobre os personagens, aprofundar você mais um pouco, e depois eu vou dar as minhas considerações finais sobre o livro e sobre a leitura. Bem, Luiz, realmente ela assim que o personagem principal da história é o Leonardo, né? E a gente é levado a Leonardo desde pequeno. Leonardo é uma criança que tem uma vida meio triste inicialmente, né? Porque o seu pai, o Leonardo Pataca, e a Maria da Hortaliça são brigados e a mãe abandonou o menino. E o pai também não assumiu. Ou seja, se o pai não assumiu e a mãe abandonou, como é que o menino ia estar? Só que, graças a Deus, né? A história foi feita assim. O menino acabou ficando com o padrinho e a madrinha dele. A compadre e a comadre, certo? E essas duas pessoas são pessoas de bom coração, inclusive comadre, né? E eles esperavam coisas boas do menino. Mesmo que mas o menino não levou coisas boas. Era um cara muito malandro, que vivia de malandragem no local onde ele vivia. E, vamos dizer, de certa forma, ele tirou a confiança que o padrinho e a madrinha tinham dele. O padrinho e a madrinha, os dois esperavam que um dia ele fosse um padre, né? Então, eles queriam que ele fosse para Coimbra, para estudar em Coimbra, para fazer o clérigo lá. Só que ele não foi. E alguns tentaram arrumar para ele um trabalho no cartório e ele também não fez. Então ele decidiu praticamente ser um completo vadio, ele decidiu ser um vadio. Um vadio mestre, já que ele era o melhor no que ele fazia nas malandragens. Então, ele trazia muitos problemas, né, pro padrinho e pra madrinha. Porque, de certa forma, ele incomodou os dois. Como o Luiz disse, né, a gente tem a grande personagem feminina, né, que é o famoso o desejo de consumo, ou o sonho do personagem no romantismo. E no livro, essa mulher é a Luizinha. A Luizinha, ela é a sobrinha de Dona Maria, né? E ela chega de do interior, né? E quando ela chega, ela já é apresentada pro Leonardo e dessa forma eles meio que se conectam rápido, como se fosse amor à primeira vista, né? Ela também, mas nem por isso queria dizer que ela era bonita, linda, como o Luiz falou, era uma menina roceira, era feiosa, no livro, como diz, né? Diferente das heróis românticas. A verdade é que inicialmente seria muito estranho se um continuasse com o outro. E realmente não é isso que acontece. A Luizinha se torna, por ser muito jovem, ela se torna como um, um, um alvo dos homens mais velhos, né? E daí arrumam um casamento pra ela, né? Com o José Manuel, que era velho, né? E ele era um caçadote. E daí ele tenta ficar com a Luizinha, consegue casar com a Luizinha, fazendo assim com que a Leonardo tenha que correr pro outro lado. E é isso que acontece. Início do meio do livro, né? O padrinho morre, né? E deixa uma herança pro Leonardo. E daí a gente chega meio que no meio do livro. Aí fala aí, Luiz, o que tu acha? A partir desse momento do livro, a vida do Leonardo ela começa a dar uma reviravolta muito grande, porque ele conhece uma garota,
através de seus, seus antigos companheiros de, de vagabundagem, digamos assim, e ele se envolve com essa garota e começa a morar com ela. Por conta de um primo da Virginia, né, que o livro diz que ele é apaixonado por ela, o Leonardo acaba sendo pego pelo Major Vidigal e acaba sendo levado para finalmente ser granadeiro, né? Nessa época, na época em que isso acontece, toda a cidade tinha como se fosse um ponto de alistamento para os jovens para ser os soldados daquele local. Eu, eu não sei exatamente o que é um granadeiro, mas nessa época ele era tipo um tipo de soldado. Então o Leonardo, ele, como era muito malandro, ele, ele tem que tirar tenta fazer os ossos do ofício dele para se livrar das suas obrigações e ele acaba sendo preso novamente, mesmo quando estava servindo como granadeiro. O Major já conhecia ele muito bem, ele acaba sendo preso novamente. Nessa parte, mais uma vez, a sua comadre, né, a personagem que cuida dele, um tipo de mãe para ele na história, ela mexe os pauzinhos dela e chega até uma antiga namorada do Major Vidigal, que se chama Maria Regalada. Essa personagem, ela faz o acordo lá com a comadre do Leonardo e ela acaba seduzindo o Major Vidigal e faz com que ele torne o Leonardo um sargento. Dessa forma ele é solto e ele começa a viver a vida dele como sargento. Ah, Alguns anos depois, o marido da Luizinha morre, o José Manuel ele acaba falecendo, e nesse tempo o Leonardo ele já era sargento e ele a reencontra, e eles acabam finalmente concretizando o romance deles. Ele há muito tempo tinha sido apagado por conta dos problemas que o Leonardo se meteu no meio do caminho. Nem por dizer que vai se terminar com um final feliz, né? Porque como o Leonardo é um sargento de milícias, ele não podia se casar, né? Com a Luizinha. Então ocorre de que ele teria que se rebaixar e casar com ela. É legal também que o livro ele encerra com um final meio fechado, mas meio aberto. A gente podia acreditar que ele podia levar, a história podia continuar com os outros personagens e tal, mas em poucas linhas o autor ele praticamente encerra a história com a sequência rápida dos fatos, né? Ele fala que daqui em diante aparece o reverso da medalha. Segura-se a morte de Dona Maria, a do Leonardo ataca e uma enfiada de acontecimentos tristes, né? Que pouparemos aos leitores. Aqui o ponto final. Então um final bem rápido, sem muitas. O final que a gente queria ver, a gente viu e o autor não perde tempo com as outras firulas que normalmente as outras obras têm. As outras obras do romantismo, elas tendem a ter esse final falando sobre tentando dar o roteiro para os seus personagens, mas aqui ele ignora essa parte, assim como é de costume do autor fazer quebrar esses paradigmas do estilo, assim, minhas, minhas considerações finais sobre o livro. Ele é um livro muito interessante justamente porque ele se difere muito das outras obras românticas, né? Ele é divertido de ler. Primeiro, é, diferentemente das outras obras românticas, que eu não gosto muito. Eu já fiz alguns trabalhos sobre outros, Machado de Assis e tudo mais. Esse livro ele é divertido de ler, é o objetivo dele. Ele é diferente por conta disso, ele é divertido, os personagens eles são mais legais de acompanhar, eles são mais reais, né, digamos assim, né, como já tinha dito no começo. Os personagens eles são mais divertidos, são mais realistas, fazem mais, eles trazem mais problemas que pessoas não mais fariam. Então é divertido de acompanhar. É um livro tranquilo de ler, até porque a linguagem dele
numa linguagem rebuscada, né? Uma linguagem mais tranquila de. E é isso. O mesmo que o Luiz, um livro muito legal de se ler. De se recomendar a cada um que esteja estudando sobre romantismo, que tem interesse. Obrigado pela atenção.